para que dê continuidade ao mesmo. Feita a prece pelo nosso irmão Jair, nós passamos a palavra à nossa irmã Nevinha e desfazemos a mesa. Precisa usar o microfone? Para você gravar, precisa usar? Para você gravar, precisa usar o microfone? Não? Precisa sim. Precisa? Ah, tá. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa, como disse nosso irmão, esclarecer não só, né, a nós encarnados, mas também aos nossos irmãos desencarnados, que nós sabemos que nesses momentos e nesses assuntos principalmente, eles se fazem presente em grande número para esclarecimento. A AMPB, a Associação Médica Espírita da Paraíba, vem desenvolvendo um trabalho, não só aqui em João Pessoa, mas até no interior do estado, do que a gente está chamando uma campanha de valorização da vida, mas não só falando do aborto. O aborto tem sido abordado em todas essas reuniões, por todos esses grupos que trabalham a favor da vida, já falando das questões do aborto em si, né? Nós fizemos uma opção de orientar o que vem ser essa gravidez que leva possivelmente a um aborto. E a gente resolveu fazer um trabalho baseado no conhecimento espírita, mas também a gente traz o conhecimento médico também nesse trabalho. E a gente escolheu o título A Vida por uma Vida, a vida no sentido mais amplo. A gente quis até a espiritualidade a favor da vida. O que a espiritualidade faz, trabalha, né, para que a gente nasça, para que todos nós que estamos encarnados cheguemos até aqui. E aí a gente começa falando e começando, quando começa a vida, porque a gente assistiu nesse último ano, né, no ano que se passou, uma campanha muito grande no Supremo Tribunal, e aí os movimentos feministas também, falando e procurando a legalização do aborto. E aí, durante essa campanha e durante essas sessões no Supremo, a gente viu muita discussão, que, na verdade, de quando começa a vida, né? Então, para uns, a vida, na verdade, só começa quando a criança nasce. No entanto, a gente sabe que para a genética, para a embriologia e para a biologia, a vida começa no momento da concepção. Então, no momento que o ato sexual é consumado, e a gente tem informações de 20 minutos, 30 minutos, alguns autores mais 40 minutos, 1 hora. Após isso, a fecundação desse óvulo, às vezes um dia, às vezes, né, a gente tem uma variação desse momento. Mas a partir do momento que há essa concepção, no momento que encontra-se o óvulo com o espermatozoide, a partir dali existiu a vida. Isso do ponto de vista da medicina. Ali começa a vida. Então, e aí a genética fala, né, forma um novo ser com um código genético diferente dos pais. A gente chama a atenção dessa questão do código genético diferente dos pais, porque existe também uma discussão que coloca o seguinte: a mãe é dona do seu corpo e ela pode dispor dele, né, a hora que quiser, ou seja, ela pode deixar aquele óvulo, aquele feto, né, e ela pode não querer, porque o corpo é dela, o filho é dela. Só que quando a gente começa a perceber e a gente vê que existe um código diferente dos seus pais, a gente já começa a ver que é um ser, um terceiro ser. É o pai, a mãe e já um terceiro ser. Aquele filho que ela está gerando, na verdade, já é uma outra vida, já é uma terceira pessoa nessa relação. E aí a gente vai buscar no Livro dos Espíritos
quando Kardec pergunta aos espíritos, né, a questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? E aí os espíritos respondem a Kardec: a união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até que ao instante em que a criança vê a luz. No interior a gente chamava as mães, quando tinha a criança, não chamava, né? Chamava a mulher deu a luz. E a gente vê o porquê desse dar a luz. E como é bonito isso. A mãe deu a luz a uma criança. E aí a gente traz uma contribuição da espiritualidade através do conhecimento de André Luiz, né? No livro Me ajuda aí no livro. Não, era aí que eu digo a vocês o nome do livro. Nesse livro, por que eu fui esquecer isso agora? Nesse livro, ele descreve a reencarnação de Sigismundo. E aí, os mensageiros, o nome do livro é Os Mensageiros. E ele traz a encarnação de Sigismundo. E eu acho uma das descrições mais lindas que eu já vi com relação à espiritualidade. Então, lá nessa encarnação, André Luiz coloca o trabalho dos mentores espirituais, e aí ele chama dos construtores, né, para a formação de um novo corpo. E aí eles fazem, Sigismundo está para reencarnar, eles fazem separadamente uma reunião com o pai na espiritualidade, a reunião com a mãe, né? O pai bastante resistente para receber aquele espírito como filho, porque Sigismundo um espírito não muito agradável, eles tinham uma história já, né, de ódio entre eles e tal, e o pai resiste muito ao receber aquele espírito. E a mãe aceita receber aquele espírito. Com isso, o que é que a gente percebe? A gente percebe que existe um trabalho bem antes do que a gente coloca, do que a medicina coloca, do que a genética coloca, de um nascimento. E nesse momento acertou-se com o pai, acertou-se com a mãe, a reencarnação daquele ser. Né, a mãe de Sigismundo, Adelino, o pai Adelino, a mãe Raquel. E aí a gente está conversando antes daquela união celular do gameta feminino e do gameta masculino acontecer. Nesse momento que é tudo acertado, os espíritos construtores, né, designam um ser, um espírito que vai ser o guia, ou vai ser o anjo de guarda de Herculano, né, que Herculano, Herculano, que é o guia que vai ser designado pela equipe espiritual para acompanhar aquele nascimento. E aí, a partir daí, já começam as orientações de Sigismundo de como ele proceder para começar a preparação para esse nascimento. A gente teve a oportunidade de acompanhar em uma casa que a gente estava fazendo um trabalho, uma casa espírita. A gente teve a oportunidade de conhecer esse processo e eu achei uma experiência muito enriquecedora e confirma tudo isso que está colocado nesse livro. O espírito que fazia um trabalho da casa, um dos mentores da casa, ele fazia um trabalho e chegou, ele disse que tinha pedido a reencarnação dele há mais de 20 anos e que aí já tinha sido, a partir daquele momento, tinha sido autorizada a reencarnação dele. E ele começa a nos dizer, toda a equipe da casa, de como estava se processando o trabalho de preparação dele na espiritualidade para que ele viesse a nascer. E aí ele descreve, né, com mais detalhes do que está escrito, inclusive no livro de André Luiz, nos Mensageiros, ele começa a descrever como é o preparo dele. Ele começa a... Teve um momento do trabalho que ele dizia assim, olha, a partir de agora, vocês tenham paciência comigo porque eu estou ficando lento, eu estou ficando esquecido. Então ele descrevia que ele começava a ficar esquecido,
ele começava a ficar muito sonolento, porque era a preparação dele voltar ao que a gente chama do chipzinho, né? Que a gente, quando fala da reencarnação e quando a gente começa a estudar a evolução dos corpos e os corpos, a gente percebe que o corpo, para nascer, ele se torna tão mínimo, né? E eu chamo de chip porque aquele chipzinho ali está contido todos os genes, tudo que ele vai ser, tudo como ele vai, né? Vai nascer, como, tudo está ali, a inteligência, a formação do corpo. Na verdade, a sementezinha está toda ali. E até o dia que ele chegou e ele disse, a partir de hoje eu não posso mais trabalhar, e ele já muito sonolento, porque eu já estou me tornando muito pequeno, né? E aí a gente sabe, e nesse ato de André Luiz, ele fala disso, de como se dá esse processo, até o dia do nascimento, até o dia do corpo, né? Que está sendo preparado para ele. Chegou o dia de nascer, e aí, na verdade, o espírito se acopla definitivamente àquele corpo, como está colocado no livro dos Espíritos. E, para vocês terem uma ideia, Herculano, como mentor e como guia de Sigismundo, vai acompanhá-lo até o sétimo ano de vida. E eu coloquei aquela imagem ali no começo, que não sei se vocês perceberam, uma criança. Para ver se ela descreve, e ela descrevia a avó como era ela então. Então, assim, para a gente perceber e a beleza dessa concepção e a responsabilidade que nós temos enquanto mães e pais, né, para receber um espírito, para a gente trazer ao mundo um espírito. Veja que foto linda dessa mulher com esse pezinho ali, tão discreto, mas ele já ali na barriguinha dela, né? Louco para sair. Então, a gente tem a certeza, enquanto espírita, na verdade, que a nossa jornada começa na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aliás, pela ciência. Que como espírito a gente já sabe coisas mais profundas. Então, qualquer interrupção nessa sequência retira do espírito a oportunidade de aprendizado. Estamos convictos da sobrevivência do espírito e que existem consequências ao ato abortivo. Agora, que consequências são essas? Aqui a gente vê uma foto. Eu coloquei inclusive essa foto preto e branco, porque ela é muito forte. E para não ficar tão claro que eu fico... Talvez eu tenha sido abortiva também, abortívora, né? Abortiva em outra existência. Nessa eu não fui com certeza, mas na outra quem sabe. Logo após os quadros obsessivos quadros obsessivos se instalam nas criaturas que se comprometeram. A gente tem informação de mães que abortam e que logo após este aborto, essas mães começam a apresentar quadros de depressão, apresentam quadros terríveis de insônia, de pavor durante o sono. E a gente tem notícias pelos amigos espirituais que esses seres que são abortados, eles se imantam à mãe e eles passam a perseguir, de certa forma, aquele espírito. Porque aquela criatura que ele amou, que ele escolheu para ser mãe, jogou fora, né? Jogou fora. E aí começa muitas vezes casos de ódio, espíritos muito raivosos que acompanham essa mãe durante muito tempo.
Então a gente sabe de traumatismo provocado pelo aborto, repercute no perispírito do reencarnante, ficando gravados na memória. Então muitas vezes ele reencarna e ainda ele traz a história do seu perispírito, a história desse aborto, o trauma desse aborto. E a gente sabe também, por informações espirituais, que o feto quando ele é abortado, que para quem não sabe, tem um tipo de aborto que é feito por sucção. E para sugar aquela criança do útero, essa criança ela é esquartejada primeiro. Né? Imaginem esse processo, a dor desse ser, sendo esquartejado, para ser tirado os pedaços dele. Então, a gente sabe que esse perispírito, ele fica, digamos assim, mutilado, né? Ele perde a forma. Ele precisa, muitas vezes, de várias reencarnações para que ele volte a ter um corpo perfeito, a ter um corpo na perfeição no sentido que a gente conhece. O que acontece com o casal, né, que pratica o aborto? O aborto, muitas vezes, é dito que só a mulher faz o aborto. Né? Os movimentos feministas e todos dessas campanhas, está em cima da mulher a questão do aborto. Quando a gente sabe, e existem pesquisas que comprovam, que muitos homens são responsabilizados, forçam as mulheres a fazer esse aborto. Né? As meninas a fazer o aborto. A moça jovem que engravida numa gravidez indesejada ou despreparada, né? Ela engravida por um ato sexual que ela acha que é inconsequente, ela acha que foi só uma vez. Quantas vezes a gente não escuta dizer isso? Mas eu fui só uma vez, eu fiz sexo só uma vez, como é que eu engravidei? Né? E aí a gente sabe que nesse ato, os meninos, eles são mais preparados do que as meninas para fazer o aborto. Os meninos, eles sabem aonde fazer o aborto, eles sabem, inclusive, a medicação que se deve tomar, eles sabem onde adquirir esse remédio. Então, é um trabalho que a gente tem que ver que não é só as mulheres que a gente tem que esclarecer, não é só as meninas que a gente tem que esclarecer, a gente tem que esclarecer ao pai também, porque ele vai ser responsabilizado por esse ato, né? Então, aos pais, muitas vezes, quantos homens a gente não escuta, homens jovens a gente escuta dizer não são capazes de gerar filhos, homens que trazem problemas na região genética, que a gente sabe no aparelho reprodutivo masculino, né? Quantos problemas esses homens não trazem e não sabem por quê. Não, eu nunca tive doença venérea, porque é o que é atribuído a alguma malformação, algum problema para a reprodução, e a gente não sabe que isso vem de outras vidas, pode vir de outras vidas, e que também pode ter sido, não só isso, mas também ele pode ter contribuído por algum aborto, né? As mães, às vezes, não conseguem suportar as pressões do companheiro, marido e de seus pais, além da pressão profissional. Ao decidir abortar, se torna mais responsável porque falhou na missão que lhe foi confiada. A culpa é geral, a gente traz, né, a lei diz que todos que cometem o crime são sujeitos às leis divinas. E aí essa lei divina é pior do que a lei da terra, que a gente sabe. A mãe e o feto saem lesionados pelo aborto, intencional e criminoso. Esses transtornos físicos e espirituais acarretarão muito sofrimento e a evolução torna-se mais difícil, tanto para a mãe e o pai que cometem, como para esse espírito reencarnante que ficou lesionado. E aí, a gente não está aqui, né, e nenhum trabalho desse a gente está para ajudar ninguém. Porque muitas vezes a gente vai encontrar nos nossos locais, na nossa convivência, amigas das filhas, que já cometeram aborto. E aí, nós vamos matar essas criaturas? Não. Primeira coisa, que é uma coisa dificílima de se fazer, é que quem comete o aborto não alimentar seu erro, não alimentar sua culpa. Porque elas vão ficar com esse sentimento de culpa e muitas vezes se faz necessário um tratamento psicológico para poder que elas se livrem disso. E aí as orientações que se dá, né, pela espiritualidade é que as mães devem dar nomes carinhosos a seus filhos. E aí ela deu um nome a esse filho que ela abortou. Tem uma psicóloga, não sei se vocês já ouviram falar, a Josi Lucena, ela faz um trabalho de constelação familiar. E o trabalho de constelação familiar
a gente que perdeu algum filho na família, a gente tem, quando ela pergunta quantos filhos você teve, a gente tem que contar os abortos que a gente teve. Então, por exemplo, eu tive um aborto, a minha terceira gestação, eu perdi a criança. Eu não posso dizer que eu tive 3 filhos, eu tive 4 filhos, né? Um desistiu, não sei o porquê da desistência dele, mas ele desistiu. Mas ele foi gerado, né? Ele foi preparado, houve um trabalho para que ele viesse ao mundo. Se ele desistiu na caminhada dele, deve ter tido suas razões. Talvez não estivesse preparado, aí vem um monte de coisa que a gente não pode saber. Mas que a gente procure dar um nome a esse ser, esse filho que a gente perdeu, mesmo sem ele ter nascido. E aí, no caso do aborto, também é provocado. Procure conversar com esse espírito, que ele fala aí com ele, né, com esse filho, durante o sono. Que a gente comece a conversar com ele. Que a gente converse com o filho, não só o filho que nasceu, que é uma orientação que a gente recebe também, de quando a gente tem filhos com dificuldades, a gente conversar com esse filho durante o sono dele. A gente chega perto dele e a gente começa a conversar com ele. Tem um trabalho de um amigo espírita no Maranhão, que ele faz um trabalho de prevenção de drogas e álcool. E ele disse que as orientações dos mentores espirituais do trabalho dele lá no Maranhão é para que as mães conversem com os filhos enquanto eles dormem. Que ele faça uma pequena leitura do Evangelho, com texto pequenininho, em voz baixa, mas em voz que ele fale, não só em pensamento, ela verbalize isso, e que ela converse com ele durante o sono, orientando ele. Então, que a gente possa fazer isso também com os nossos filhos abortados, né? Que a gente peça perdão. Peça perdão o tempo inteiro a esse filho que foi abortado. Porque é uma forma que a gente tem de tentar fazer com que diminua o ódio dele. Através da lei do amor, ame todas as crianças. E aí eles orientam também que as mulheres que abortaram, elas procurem fazer trabalhos sociais em creches, trabalhos sociais em lar infantis, que ela ame outras crianças. Porque do momento que a mulher está fazendo esse trabalho, que ama outra criança, aquele espírito que está do lado, ele vai perceber que aquela mulher é capaz de amar. Apesar dela ter abortado, ela é uma pessoa capaz de amar. E ela vai melhorar o sentimento dele para com ela. Então, reconquiste o afeto do filho rejeitado pelo aborto. Não matarás é um dos mandamentos da lei divina. E aí, Madre Teresa de Calcutá, durante uma reunião da ONU, ela diz: ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, nem a conferência ou o governo. Ela estava na conferência da ONU e um dos assuntos a ser tratado era justamente já o aborto. O aborto é um crime hediondo que produz uma série de consequências espirituais, perispirituais, físicas e psicológicas. O primeiro dos direitos naturais do homem é o direito a viver. O primeiro dever é defender e proteger seu primeiro direito, a vida. A matéria é instrumento de que o espírito se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Antes de continuar, eu estava lendo essas historinhas que vem no Facebook, e uma coisa que eu achei bastante interessante. Diz que o médico, a mulher chega no consultório e diz a ele: olha, pelo amor de Deus, eu vim aqui para o senhor tirar esse filho. Eu estou com meu filho com 1 ano e 8 meses, engravidei, eu não quero essa criança, o senhor vai ter que me ajudar a tirar esse filho. Eu não quero, eu já não estou dormindo à noite, eu já estou cansada, eu não tenho direito a sair para festa, eu não tenho direito a sair para nada, só cuidando desse menino, e agora mais um, eu vou enlouquecer, eu não quero não, o senhor vai me ajudar a tirar essa criança. E diz que o médico perplexo começa e deixa ela falar, né, dela desabafar. Aí ele olha para ela e diz: está certo, vamos fazer esse aborto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos matar esse que a senhora já está com ele, pelo seguinte: a senhora diz que está cansada. Se a senhora mata ele, e a senhora está grávida agora, a senhora ainda vai ter 9 meses para descansar, para dormir à noite, né? Então a senhora vai descansar durante 9 meses. Durante 9 meses, a senhora vai poder dispensar sua empregada, vai poder ir para as festas que a senhora quiser.
Não precisa a senhora ir para o hospital, porque a gente vai matar o outro, a senhora vai ficar intacta, não vai ter problema nenhum com a senhora. E aí o médico começa a dizer as vantagens que ela teria, né, de matar o que estava vivo, com 1 ano e 8 meses. Aí ela disse, não, o senhor, assim também não, o senhor quer matar meu filho? Aí ele disse, não, a senhora foi que chegou aqui com a proposta de matar seu filho, porque tanto é seu filho o que está com 1 ano e 8 meses, quanto esse que a senhora acabou de engravidar. Então, a senhora, eu só estou propondo a senhora, já que a senhora quer matar um dos dois, a senhora mate o que está vivo, porque a senhora vai ter mais vantagem sobre isso. Né? E aí diz que a mulher cai no choro e ela volta a si e vê o mal que ela estava querendo fazer. Quer dizer, como ela estava pensando. E ela não estava vendo, sabe aquela história de que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente? Ela ia matar o que estava gerado, porque aí ela não estava vendo nada ainda. Né? Segundo as informações, ali não é nada, só é um serzinho que está, né? Não tem vida ainda. Então podia matar o outro. E diz que aí ela resolve não praticar esse aborto, e esse método, na verdade, começa a salvar uma vida. Aqui eu trago a foto novamente, né? Do amigo espiritual com o neném. E um obrigado bem carinhoso para vocês. Não sei se eu fui rápida demais, né? Se eu tinha mais tempo, mas também se quiserem fazer alguma pergunta também sobre isso, acho que podem, podem? Olha, as informações que a gente tem do ponto de vista espiritual sobre o aborto espontâneo são inúmeras questões que envolvem. A gente tem relato de espíritos que